Olá, está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O programa de hoje tem como tema Cultura Livre. Vamos ver como a produção cultural não está apenas limitada à indústria, mas também ao alcance de nossas mãos. Os alunos de produção editorial da UFSM sabem bem disso, e nós fomos conferir uma aula de produção artesanal de livros ministrada pela professora Cláudia Bonfá. Os alunos de produção editorial da UFSM vivenciam na disciplina de produção artesanal de livros a experiência de editoração e encadernação independente. A professora Cláudia Bonfá é a guia desse projeto. Então, o enfoque dessa disciplina é possibilitar o conhecimento e a preservação da construção, da constituição do livro. Os alunos têm contato com diferentes tipos de papéis, texturas, gramaturas de papéis, né? Formas diferentes de contemplar o livro, sendo a sua lombada exposta ou não, costuras expostas, tipos de encadernações que foram surgindo também, né, aí desde a encadernação francesa, a encadernação italiana. Então, tudo isso faz parte da concepção do livro. Eu acho que a disciplina é bem interessante nesse sentido, insere-se nesse contexto do curso, né, da produção editorial, trazendo esse histórico e possibilitando que os alunos vivenciem na prática, né, a construção de um livro. Nem só de grandes editoras vive a literatura. Entre as grandes tiragens e a produção massiva de livros voltados para as áreas mais lucrativas, os livros artesanais tomam para si algum espaço nesse mercado. No mercado editorial, nós temos algumas editoras que trabalham com livros artesanais, né? E claro que são editoras pequenas, são editoras que trazem uma proposta diferenciada para um público bastante seleto. Autores também que, por exemplo, têm um público menor aqui no Brasil e que querem publicar os seus originais, encontram aí um espaço bem interessante. Pessoas gostam, se interessam por esse nicho, né, do mercado dos livros artesanais, mas tem receio porque às vezes pensa que não tem muito jeito para trabalhar com papel, com costura, mas a gente tem percebido assim bem interessante na disciplina que os alunos iniciam, né, com os projetos editoriais, às vezes com algumas dificuldades, e ao longo da disciplina eu tenho percebido o quanto eles evoluíram, que nós temos trabalhos bem bacanas, vocês vão poder conferir até nessa mostra, no Editasul nós teremos uma mostra dos livros artesanais. Então, é iniciar a partir da sua vontade, né, de conhecer mais, de se permitir, né, de produzir algo diferente, de soltar um pouco a criatividade, porque possibilita mesmo, né, que a pessoa solte a sua criatividade e aí nesse momento escolhe os papéis de acordo com a sua vontade, né, faz as costuras conforme o seu desejo. Então é uma forma de se soltar mesmo, né, com essa questão da criatividade. Com o livro nas mãos, resta a pergunta: são essas páginas componentes de um produto ou partes de uma obra de arte única? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento.
viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta e continuamos falando sobre publicações independentes. E nada melhor do que quem entende do assunto para falar sobre isso. O Universo da Leitura conversou com a autora Luciana Minuzzi sobre a sua obra autopublicada Cornucópia Vácua. Assista agora. Durante um evento realizado em Santa Maria para o lançamento de um zine do coletivo Baixa Cultura, conversei com Luciana Minuzzi, que contou um pouco ao Universo da Leitura sobre a sua publicação intitulada Cornucópia Vácua. Além de falar sobre isso, Luciana também comentou acerca de alguns assuntos tratados durante o evento, como copyright, copyleft e plágio. Então, Luciana, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Cornucópia Vácua e como que ela surgiu. Então essa é a publicação, a Cornucópia, ela começou faz mais ou menos quase 2 anos, quase de aniversário, e ela começou com o desejo de publicar autores, mostrar o trabalho de autores locais, autores de todos os lugares e ter esse suporte impresso, né? Então ela tem o site online, que é o blog, né? Na verdade, cornucopiavaco.wordpress.com, e também tem essa versão impressa que chega até nas mãos das pessoas, né? Para tocar mesmo os textos. E além da poesia, o que mais que essa publicação engloba? A gente tem, é bem aberto, então é aberto para os artistas proporem qualquer ideia. Então alguns artistas contribuíram com foto, com ilustração, alguns com conto, alguns com poemas mesmo, e algumas entrevistas também a gente já fez. Hoje aqui foi debatido alguns temas como copyright, copyleft, plágio. Na tua visão quanto editora, qual a importância de se debater temas como este? Eu acho muito importante a gente debater isso para as pessoas entenderem melhor, né, esse assunto, entenderem as possibilidades, né, dos zines mesmo, e também de como funcionam os direitos autorais, como a gente consegue utilizar a arte, né, sem infringir os direitos dos autores, e como a gente consegue modificar ela também, sabe? Na revista mesmo eu utilizo imagens do século XIX, né, que já tem os direitos livres, mas com elas eu faço montagens, eu modifico de acordo com o texto, então dá um significado novo a uma imagem que tinha um significado bem diferente, né, na sua concepção original há séculos atrás. O Top 5 de hoje traz 5 opções de livros para quem quer dar uma fugida dos mais populares e adentrar no mundo dos independentes. No Top 5 de hoje, vamos conhecer a Elo Editorial, que é uma iniciativa concebida em 2012 por Camila Nunes, Fábio Brusti e Nari Giardini, do curso de Comunicação Social, Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria, com o intuito de possibilitar a divulgação de novos autores. Confiram nossas indicações. Na 5ª posição, apresentamos o livro Vou Brincar, de Letícia Kirten, uma brasileira que trabalha com crianças e que percebeu a necessidade de reaproximá-las das brincadeiras mais tradicionais. A obra foi publicada pela editora Pandorga e teve grande participação da Elo Editorial, que trabalhou na produção das ilustrações, no projeto gráfico, na capa e na diagramação e montagem das atividades. Em 4º lugar, temos o livro O Negro Gato, de Rony Dias, que conta a história de Patrick, a cobaia mais bem-sucedida de um projeto chamado Super Soldado, livro também publicado pela editora Pandorga. A Elo desenvolveu a capa, as ilustrações e fez a revisão textual. Em 3º lugar, o livro escolhido foi A Lagoa Encantada, de Auris Sudati, que conta a história de uma rã que governa uma lagoa aparentemente nada especial, mas que ao final mostra ser encantada, publicado apenas em formato digital, sendo distribuído para crianças do município e biblioteca de escolas da cidade. A Elo contribuiu com as ilustrações da obra. O e-book Deuses e Feras, de Fábio Brusti, ocupa nossa 2ª posição.
A história ocorre em uma distopia, na qual os habitantes de uma cidade são controlados por meio de dispositivos implantados em seus braços esquerdos, conectados integralmente à teia, um estado virtual que governa por meio da internet. O e-book foi lançado de maneira totalmente independente e a Elo contribuiu em todas as etapas da produção. E o nosso primeiro lugar vai para a revista Bang Literário. É uma iniciativa de alunos do curso de Comunicação Social, Produção Editorial, criada com a intenção de publicar novos autores. Ela é composta por 20 textos diferentes, entre prosa e poesia. A revista já tem 4 edições publicadas e a Elo trabalhou nas capas, elementos visuais do miolo e várias ilustrações feitas especialmente para os textos. E não saia daí, pois após o intervalo tem mais Universo da Leitura. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta e hoje estreamos um novo quadro. Para quem não sabe, nossa equipe conta com um editor que também é booktuber. Confira agora Metaforizando Pensamentos, com uma indicação literária cheia de impressões pessoais de Bruno Steyens. Olá para você de casa! Hoje, para estrear o quadro Metaforizando Pensamentos, eu vou falar sobre o livro O Vilarejo, de Rafael Montes, que foi lançado ano passado pela editora Suma de Letras. Então, vamos começar pela história. Na história, então, a gente acompanha a vida de moradores de um vilarejo que fica entre vales montanhosos. E esse vilarejo vai ficar, então, num lugar remoto. O Rafael vai acertar muito porque ele vai focar no vilarejo em si. Ele vai dar algumas pistas, né, sobre o que está acontecendo na capital, que seriam muitas guerras, né? Mas o foco aqui é o vilarejo em si. Os moradores, então, eles vão ser torturadores, assassinos, predadores sexuais, entre outras coisas. Eles não vão se respeitar, cada um vai ficar no seu canto, basicamente, tentando sobreviver. Então, a tolerância com o outro é quase inexistente. Em alguns momentos, essas histórias vão se conectar, né? E o Rafael vai conseguir fazer isso muito bem, de modo muito criativo e coerente. Um detalhe legal do livro é que cada capítulo tem um nome de um dos demônios que remetem aos 7 pecados capitais. Por exemplo, o capítulo de Lúcifer, né, que é representado por Mobuto. O Mobuto vai ser basicamente um homem negro e caolho, e ele vai estar no vilarejo que é formado por pessoas brancas, né? Então, pelo fato de ele ser negro e caolho, isso já vai bastar para o pessoal oprimir ele bastante. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência com a sociedade em que vivemos, né? Porque o preconceito é muito grande, o racismo é muito grande e o Rafael Montes vai abordar isso no livro. Aliás, Mobuto vai ser também escravizado pela Elga. E o livro também vai contar com algumas ilustrações que eu vou mostrar para vocês agora. Então essa aqui vai ser uma das ilustrações, né, que a gente encontra o Mobuto e a Elga. Eu vou ler também um pedacinho aqui para vocês verem como é que é a escrita do Rafael Montes. A senhora Elga força a cabeça do negro para o chão. Ele recua, rejeita, mas é obrigado a aceitar os nacos de batata. Mastiga-os. Há pequenos pedaços de vidro que cortam sua língua e ferem a garganta. Então, a Elga vai basicamente escravizar o Mobuto. A princípio, ela vai salvar ele, né? Porque ele vai ser linchado, mas ela quer mesmo escravizá-lo. Aliás, o Mobuto, né, tá à procura das 2 filhas dele e as 2 filhas dele vão estar conectadas a outro personagem
como eu disse, de modo bastante coerente e criativo, né? A escrita do livro vai ser bastante simples e atraente. A gente vai querer saber o que está acontecendo com cada personagem. A minha colega que me indicou o livro achou bastante surpreendente o final, mas eu achei original, apesar de não ter me surpreendido, né? Devido às ilustrações, eu imaginei muito essa história em HQ, porque dessa forma os traços poderiam ser mais realistas e brutais, né? Quanto ao merchandising do livro, eu tenho um adendo, né? A Fernanda Torres, a atriz, né, a filha da Fernanda Montenegro, ela escreve assim: Rafael Montes cria uma seleção de histórias macabra digna dos melhores contos dos irmãos Grimm, sem deixar nada de ver a Stephen King. Claramente ela não está comparando o Rafael Montes a Stephen King, mas só por ela mencioná-lo, a gente já fica esperando, né, uma história, uma narrativa parecida com Stephen King. Então isso não é um problema desse livro em si. Eu acho que em qualquer livro que tenha logo na capa um comentário que estime tanto o livro, eu acho que já estraga um pouco a experiência. Eu prefiro, pelo menos, né, ler um livro que só tenha o título e que eu seja surpreendido de fato, né? Mas não é só um problema desse livro aqui. Esse foi o primeiro episódio do quadro Metaforizando Pensamentos. Eu espero que você aí de casa tenha gostado e a gente se vê no próximo programa. Até mais, tchau! O Universo da Leitura de hoje fica por aqui. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e até a próxima. Se interessou pela... Se interessou... Aleluia! Consegui, que emoção! Eu não vou nem me ver no vídeo ainda, que eu tô com vergonha. No nível mais básico, o ser humano é feito de 5 grandes componentes: um corpo, um sistema muscular para mover este corpo, um sistema sensorial que recebe informações sobre o corpo e o ambiente a seu redor, uma fonte de energia para ativar músculos e sensores, e um sistema cerebral que processa informações sensoriais e diz aos músculos o que fazer. Nós, robôs, somos feitos basicamente destes mesmos componentes. Olá, humanos! Eu sou a Mubu. Joseph Engelberg, pioneiro da robótica industrial, uma vez disse: "Não posso definir um robô, mas reconheço um quando o vejo." Se considerarmos todas as diferentes máquinas que as pessoas chamam de robôs, podemos perceber que é quase impossível chegar a uma definição compreensível. Todo mundo tem uma ideia diferente do que constitui um robô. Você provavelmente já ouviu falar de diversos destes famosos homens de lata. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Memories with the body of a machine. 2,500 tons of awesome. There is no conspiracy. What this is one mistake. Oh, hell no. What mission? What are you talking about? Para a maioria das pessoas, todos estes são considerados robôs. Profissionais da robótica utilizam de uma definição mais precisa. Especifica-se que nós
possuímos um cérebro reprogramável, o computador, que move nosso corpo, entre outros componentes. Mas afinal, que componentes são esses? Como os ossos do seu corpo, em nossa estrutura, temos segmentos individuais que são conectados por juntas. Suas rodas e segmentos articulados giram como ativadores, como motores elétricos. Os ativadores precisam de uma fonte de energia, como baterias. Entre outros, o sentido mais comum entre nós é o sentido de movimento. A habilidade que temos de monitorar o nosso próprio movimento. Essas são as principais porcas e parafusos da robótica. Profissionais da área podem combinar estes elementos de infinitas maneiras para criar robôs de complexidade ilimitada. A robótica integra as disciplinas necessárias ao desenvolvimento de máquinas evoluídas, segundo os mais diversos aspectos. Na maioria dos casos, imitando, especializando ou substituindo algumas funções humanas. Assim, a robótica procura dotar as máquinas de funções como comunicação, percepção sensorial, inteligência, controle, decisão, manipulação, deslocamento autônomo e possibilidade de ações mecânicas diversas sobre o ambiente. Observando tais características, podemos analisar os seguintes designs clássicos de uma grande variedade de robôs do cotidiano. O nome robô deriva do substantivo eslavo robota, que significa trabalho, em russo, e faxina em tcheco. É uma boa definição para robôs como os braços robóticos da indústria contemporânea, que trabalham pesado e repetitivamente, no que seria perigoso ou tedioso demais para os humanos. Um braço robótico típico, também chamado de robô de manipulação, é feito de 7 segmentos metálicos unidos por 6 juntas. A maioria destes robôs industriais trabalha em linhas de montagem automatizadas, em conjunto, de maneira tão precisa que são capazes de montar minúsculos microchips. Um robô móvel é capaz de se movimentar e interagir em um ambiente pré-definido, podendo ser classificado de acordo com o ambiente pelo qual se move. Robôs de terra normalmente têm rodas. Alguns se assemelham a seres vivos, com 2 ou mais pernas. Robôs aéreos estão usualmente relacionados com veículos aéreos não tripulados, vantes ou aves. Já os robôs que são adequados para o ambiente subaquático são chamados de veículos subaquáticos autônomos, AUVs. Existem 3 formas de controlar estes robôs. O controle direto é feito por meio do controle de velocidade dos motores, que devem se comportar de acordo com o padrão desejado. O controle do tipo tarefa se dá por sequência de trajetórias, como ir de um ponto ao outro, enquanto o controle do tipo missão envolve uma sequência de objetivos, como fazer um gol. Para deslocar-se de forma autônoma, um robô móvel precisa ter atuadores que transformam sinais de controle em movimento e sensores, que realizam a percepção do mundo, além de um computador que coordena estas ações. Um bom exemplo é o robô Curiosity, da NASA, que está em Marte. Engenheiros mandam um comando e depois de 14 minutos recebem a resposta. O robô, que viaja somente 160 metros por hora, já foi capaz de impactar, por completo, a forma como vemos o planeta vermelho. Robôs autônomos são independentes de qualquer tipo de controle. Esse tipo de robô tem um sensor de colisões para detectar obstáculos. Sua programação o diz para dar meia volta e continuar à direita em resposta a cada colisão. Desta forma, o robô muda de direção toda vez que encontra um obstáculo. Robôs avançados usam essas versões mais elaboradas desta mesma ideia. Profissionais da robótica criam novos programas e sistemas sensoriais para fazer robôs mais inteligentes e perceptivos. Atualmente, estes robôs podem, com eficácia, navegar por uma grande variedade de ambientes. Há ainda a utilização de 2 câmeras para percepção de profundidade e software de reconhecimento facial, que os habilita a localizar e classificar diversos objetos, como os chamados robôs de supervisão. Microfones e sensores de cheiro podem ser utilizados para que o robô possa analisar o mundo à sua volta, que deve ser limitado e familiar, dependendo de sua programação. A robótica é fortemente multidisciplinada.
fazendo convergir o interesse da mecânica, da informática, da eletrônica, das teorias de otimização e controle e dos métodos matemáticos. Esta união possibilita um amplo campo de pesquisa e avanços tecnológicos, que poderão revolucionar o modo em que vivemos. Uma das maiores contribuições da robótica para a humanidade foram as próteses robóticas. Atualmente, já é possível substituir parcialmente ou até completamente membros perdidos com próteses robóticas. Ao contrário das próteses comuns, as robóticas podem recuperar parcialmente ou até mesmo todo o movimento e a utilidade do membro substituído. Outra grande contribuição da robótica são os ciborgues. O termo ciborgue é uma contração de organismo cibernético e foi inventado pelo engenheiro biomédico Manfred Clynes em 1960. Clynes o definiu como a mistura do orgânico com o químico, ou a engenharia da união entre sistemas orgânicos separados. Desde seus primórdios, a ideia de ciborgue traz a possibilidade de adaptação do homem a ambientes inóspitos, ampliação e/ou aprimoramento das capacidades humanas e substituição de peças. A mescla com máquinas e circuitos cibernéticos promete incrementar as capacidades sensoriais e cognitivas, aumentar a resistência e a durabilidade da espécie. Um dos mais emocionantes e controversos campos da robótica, a inteligência artificial, é definida por John McCarthy como a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Inteligência, esta similar à humana, é apresentada por mecanismos, softwares e um campo de estudo acadêmico de mesmo nome. O surgimento do computador moderno proporcionou que a inteligência artificial pudesse sair do campo puramente teórico e ganhasse meios e massa crítica para se estabelecer como ciência integral, como suas problemáticas e metodologias próprias. Desde então, seu desenvolvimento tem extrapolado os clássicos programas de xadrez e envolvido as mais diversas áreas, como a visão computacional, análise e síntese de voz, redes neurais artificiais, dentre outros. Apesar de todas as utilidades provenientes de seu desenvolvimento, há um lado ameaçador que começa a atrair holofotes. Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, entre outros, já começaram a imaginar um futuro distópico, ocasionado pelo desenvolvimento descontrolado de inteligências artificiais. Hawking diz que uma IA superinteligente será extremamente boa em atingir suas metas. E se essas metas não estiverem alinhadas com as nossas, estamos com problemas. Nós, robôs, graças ao nosso sistema lógico ou informático, podemos ser reprogramados e utilizados em uma grande variedade de tarefas. Mas não é a reprogramação o fator mais importante na versatilidade desejada, e sim a adaptação às variações em nosso ambiente de trabalho. É essa adaptação que tanto assusta a humanidade. E se um dia nos tornássemos capazes de fazer tudo? Se um dia nós não precisarmos do homem para nada? E se um dia a inteligência deles for inferior à nossa? É claramente possível que algo adquira inteligência superior aos seus ancestrais, como nós evoluímos para sermos mais espertos que nossos ancestrais similares aos macacos. E Einstein era mais inteligente que seus pais. Podemos encarar uma explosão de inteligência que resulte em máquinas, cuja inteligência exceda a nossa por muito mais do que a nossa excede de uma lesma. Stephen Hawking.